A paz do Senhor para você e toda a sua família. E na manhã desse novo dia, vamos estar meditando na palavra de Deus, Salmo 119, versículos 169 ao 171. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Queridos, na manhã desse dia eu quero desejar a você que Deus te abençoe. Espero que você tenha tido um sono reparador, tenha sido guardado durante toda a noite e possa estar acordando revigorada para as atividades desse novo dia. Muito bem, estamos a meditar em mais um salmo, um texto de um dos salmos da Bíblia Sagrada, no 119. E nós encontramos aqui que o salmista que escreveu esse texto, ele está fazendo a Deus uma oração e mostra o texto que ele estava passando por um determinado problema na sua vida. Mostra que não estavam as coisas andando tudo muito bem para com ele. Porque ele diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. A palavra clamor na Bíblia tem a ver com um tipo de pedido ou oração que significa ou que representa uma extremidade de problemas que o indivíduo às vezes está submetido. A palavra clamor é um estágio avançado de perturbação. Não é aquele pedido simples como alguém que pode ainda esperar ou tem possibilidade de esperar. E aqui o salmista mostra que ele estava vivendo um momento extremo na sua vida. Por isso ele usa a palavra clamor. E ele diz: chegue a ti o meu clamor, Senhor. O que significa dizer que ele pede a Deus a atenção do seu pedido, da sua oração, do seu clamor, do seu grito. É isso que ele está revelando. E ele disse: chegue a ti. Ele diz: dá-me entendimento conforme a tua palavra. Observe que no meio da aflição, ele pede a Deus entendimento. Irmãos e amigos, e é uma das coisas que às vezes muitas pessoas chegam a fracassar. É que no meio da dificuldade, da adversidade, eles não têm sabedoria ou entendimento para vivenciar aquela adversidade que está ocorrendo. Eu não sei se é o seu caso ou se você já teve uma experiência assim. Mas eu digo a você que a Bíblia ela é cheia de história dessa natureza. E no dia a dia a gente vê isso ocorrendo na vida das pessoas. Mas nós estamos aprendendo nesse momento que nesse instante de tribulação, que é quando a inormalidade toma conta da nossa vida, ou às vezes em volta de nós, ou seja, aquilo que era normal deixa de ser normal, nós precisamos de entendimento para que a gente possa administrar essa situação que está ocorrendo. E ele diz: Senhor, eu quero entendimento. E esse entendimento que eu te peço, seja ele conforme a tua palavra. Porque quando eu entender a situação, eu preciso ter uma ação. E eu quero ter essa ação, Senhor, conforme a tua palavra. Eu não quero falar, fazer, agir. Eu não quero ir, eu não quero chegar. Eu não quero ter nenhum movimento sem que não esteja movido ou guardado por um entendimento que seja aprovado pela tua palavra. Meu querido, minha querida, nesta manhã,
Pode ser que Deus esteja sim falando com você. Eu não tenho dúvida de que Deus está falando, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Você está vivendo um momento de adversidade e você precisa tomar uma ação, você precisa tomar uma direção. Mas você não pode se mover sem que Deus lhe dê o entendimento, porque não pode dar errado. Sabe aquele passo que você tem que dar e não pode errar o passo? Se você errar, para sempre está terminado a história, não tem mais o que se fazer. Às vezes, nós chegamos a esse extremo, mas graças a Deus que a Bíblia nos ensina o que fazermos. E é o que o salmista está fazendo aqui, ele está indo a Deus. Porque há momentos que tem pessoas que podem nos auxiliar com um conselho, pode colocar o ombro debaixo do peso que nós vamos levando e nos ajudar. Mas tem hora que não tem esse ombro, não tem essa voz amiga. Você está só. São coisas que a mente humana, por mais que queira fazer alguma coisa, não tem como fazer, porque as pessoas que estão em volta é humano como você, limitadas. Mas Deus, o Senhor, que pode fazer tudo muito mais além do que pedimos e pensamos, Ele pode fazer alguma coisa por nós. E aqui o salmista está dizendo: Senhor, dai ouvido à minha voz, me dá entendimento, e eu quero entendimento conforme a tua palavra, para que eu não erre, para que eu não faça diferente daquilo que precisa ser feito, para que o teu nome seja glorificado e eu de fato seja beneficiado. Eu não faça diferente a ponto que venha crescer ou aumentar o problema na minha vida. Aí ele diz no versículo 170: chegue a minha súplica perante a tua face e livra-me segundo a tua palavra. Outra vez a palavra, minha súplica. Primeiro ele fala clamor, depois ele fala súplica. São expressões também de alguém que está vivendo um extremo de problemas. Ele diz: chegue a ti e me livra. E eu quero o livramento conforme a tua palavra. Eu não quero, Senhor, perecer. Eu preciso de um livramento do Senhor. Mas eu quero que o Senhor faça tudo conforme a palavra. Eu não quero além da tua palavra. Que coisa maravilhosa. Veja que no versículo 169, ele pede entendimento. Ele pede para Deus ouvir ele, pede entendimento, mas ele quer um entendimento conforme a palavra. No versículo 170, ele pede que Deus escute de novo a sua oração, pede livramento, mas que todo o processo, até do começo até ele resolver o problema do salmista, ou seja, ele ter o problema solucionado, ele quer que transcorra dentro e conforme a palavra de Deus, não conforme o seu desejo. Porque, irmãos, na hora da nossa dificuldade, meu querido amigo, a gente começa a cogitar na nossa mente o como a gente queria que fosse feito, não é verdade? A gente começa a cogitar. Eu queria que fosse assim, fosse assim, fosse assim, fosse assim. Mas Deus, o seu Deus, sabe a melhor forma de resolver. Portanto, irmos a Deus pedir socorro, sim. Pedir o livramento, sim. Mas vamos admitir que Deus faça conforme a sua vontade? Porque ainda que pareça a nós não ser a forma ideal, ainda que de imediato não traga a nós aquele alívio, porque não é conforme a gente projetou, a gente escreveu, todavia é a melhor forma. Tenha certeza, confie nisso. A forma como Deus fizer na sua vida, mesmo que aos seus olhos e a mais alguém pareça não ser o ideal, tenha certeza, é a melhor forma. Deus não erra, Deus não falha. Ele tem a melhor forma de trabalhar por nós. Acredite nesta palavra. Você já arquitetou como você quer que ocorra. Não vai ser dessa forma, eu queria que fosse dessa forma. Calma, calma, vá a Deus, entregue tudo na mão de Deus, confia no Senhor. E Deus, como teu advogado, como teu Pai, como teu Deus,
como teu amigo, como teu companheiro, como aquele que esteve até hoje e quer continuar ao teu lado em todos os momentos. Ele vai advogar a tua causa da melhor maneira possível. E depois você vai dar o culto de ações e graças, bem dizer a Deus pela grandeza da sua obra na sua vida. E para conclusão, no versículo 171, ele diz: os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos. O que é que ele está dizendo aqui? Senhor, eu tenho te louvado, eu tenho te engrandecido, meus lábios têm cantado louvores a ti. A expressão lábios aqui não significa que ele está falando apenas que ele cantava, ele fazia a sua voz ser ouvida, mas o louvor aqui tem a ver tanto em cantar um hino de louvor a Deus, uma música de louvor a Deus, como tem também, está se referindo a todo o comportamento em meio às dificuldades. É um louvor a Deus também. Quando você se comporta como verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, como verdadeiro dependente de Deus, ainda que você seja mudo, não tenha voz, mas o seu comportamento passa a ser um ato de louvor a Deus. E ele diz: Senhor, os meus lábios têm proferido louvor quando me ensinaste os teus mandamentos. Ou seja, Senhor, eu não saí da tua palavra, mesmo em meio às noites, à tribulação, às enchentes da vida, eu, Senhor, tenho me mantido dentro dos teus estatutos, conforme o Senhor me ensinou. E aqui eu concluo dizendo: o que foi que você aprendeu? O que foi que você escutou? Você não já aprendeu? Você até já ensinou para os outros? Olha, o mesmo remédio que você passou para os outros serve para você também, tá bom? Te comporta, aguarda, não sai da presença de Deus, da vontade de Deus, e o Senhor, ele vai aparecer para te abençoar. Que Deus te abençoe. Começa esse dia, inicia esse dia com essa reflexão na sua cabeça e aguarda que o advogado vai advogar por você. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. E assim vamos fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de ouvir esta palavra. Deus abençoe você e a sua amada família. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.